Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais um Juventude Revolucionária. Hoje, nessa quinta-feira, dia 29 de julho. Aqui o programa de hoje, né? Eu vou estar como apresentador, o companheiro Vinícius não pode estar presente, está realizando alguns outros trabalhos, né? Pela juventude, pelo partido. Eu vim aqui hoje substituir ele na apresentação do programa. Bom, o programa de hoje, né? Uma semana após aí as últimas manifestações nacionais que teve em todo o país, como também no exterior, a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. Naturalmente, a gente vai comentar mais sobre o Bloco Democrático, que suposto democrático, né, que a UJS, a UNE levou para as ruas junto com o PSDB. E também a gente vai falar sobre os assuntos mais do momento, né? Vamos falar um pouco sobre a polêmica das estátuas, do Borba Gato e tudo mais. E também a gente vai trazer também algumas discussões importantes. A JR está lançando algumas notas, né, políticas a respeito tanto do Bloco Democrático como também de ocorridos, né, no Rio de Janeiro. E comigo hoje está presente o companheiro Eduardo Henrique, falando diretamente de São Paulo, né? Gostaria de apresentar o companheiro para todo mundo. Boa tarde, companheiro. Tudo certo? Boa tarde, companheiro Arthur. Tudo certo? Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Mais um programa da Juventude Revolucionária. E hoje, como o companheiro Arthur disse, são temas muitíssimo importantes para a gente poder compreender o papel da juventude em si na luta contra o golpe, na luta contra esse projeto de frente ampla que está se infiltrando dentro das manifestações. E também a gente vai focar na importância de se ter representações estudantis de massa, organizadas pela base, organizadas de forma que consigam realmente ajudar os interesses dos estudantes, e não organizações, como se diz, ilusórias ou meramente representativas sem poder prático nenhum. E eu volto com o companheiro Arthur para dar início ao programa. Bom, exatamente. Bem, a gente vai começar o programa de hoje com uma discussão, né? A gente vai ser um pouquinho do Brasil, a gente vai falar a respeito, né, de um problema que está acontecendo nesse momento na Colômbia, né? Todo mundo já deve estar por dentro, né, que já desde o ano passado, né, a Colômbia aí está explodindo várias mobilizações de rua, né, contra o governo de Ivan Duque. A situação é uma situação que até o momento se mantém de extrema crise no país, né, país aqui vizinho ao Brasil. E a juventude, né, ela é uma parcela fundamental, né, justamente dessa mobilização política contra o governo do Ivan Duque, que é um governo, né, apoiado diretamente pelo imperialismo, uma verdadeira ditadura, né, e que serve inclusive para pressionar, para atacar os governos da Venezuela e tudo mais. Enfim, o que aconteceu, né? Em meio a essa crise, né, o governo de Ivan Duque anunciou no último dia 25 a detenção de pelo menos 134 pessoas ligadas a um grupo chamado Primeira Linha, que em tradução para a língua portuguesa, né, seria como fosse a Primeira Linha, que são organizações aí que surgiram durante os protestos, né? São uma espécie, digamos assim, aqui no Brasil eles se assemelham um pouco com os chamados Black Blocs, né? Das manifestações. São grupos aí da juventude, em grande medida juventude periférica, alguns ligados a movimentos anarquistas, etc., que estiveram aí nas manifestações, né, acompanhando a tendência de explosão social, né. Eles se utilizavam aí de métodos semelhantes aos Black Blocs, né, aqui no Brasil, e também levaram à frente, né, quebraram vidraça, etc., aquela coisa que a gente já está acostumado. Contudo, né, a campanha que a imprensa burguesa colombiana vem fazendo contra esse setor da juventude se tornou cada vez mais forte. E agora que a mobilização não está tão forte como estava anteriormente, né, o governo colombiano está levando à frente uma dura repressão contra esses setores da juventude. Né. Então foi denunciado, né, como eu falei, nesse último dia 25, a prisão de mais de 100 pessoas, né, 134 pessoas ligadas a esse grupo, né, levado à frente, né, pela polícia colombiana, e que está realizando mais de 34 operações em 18 cidades do país. Né. É uma campanha de verdadeira repressão, uma campanha ditatorial, né, eles acusam dos chamados Primeira Linha, eles estão fazendo aí uma série de crimes pelo país, quando é uma grande mentira, né, é um grupo, na verdade, participando das manifestações. O governo, inclusive, do Ivan Duque coloca que esses coletivos são financiados pela
a guerrilha, né, do Exército de Libertação Nacional, dissidências das Farc, etc. Tem uma grande campanha em cima disso, né, quando na realidade quem de fato reprimiu, quem de fato cometeu vários crimes contra a população colombiana não foi os Black Blocs, não foi a primeira linha, não foi a juventude mobilizada, mas sim o próprio governo do Ivan Duque aí, que assassinou centenas de pessoas desde o início das manifestações, né? Isso sem contar os desaparecidos e aqueles que tiveram aí ferimentos graves durante os protestos por causa da ação da polícia colombiana, né? Então, eu acho que uma questão importante, né, em primeiro lugar, fazer a denúncia a respeito desse problema, né, esse ataque aí, que inclusive em muitos momentos a esquerda reverbera, né, contra os setores da juventude mais radicalizados, contra a primeira linha, os black blocs, é um ataque, como a gente vê, que favorece unicamente, que serve aos interesses aí da burguesia. Na Colômbia, esse problema também reforça, né, é importante colocar, que reforça a necessidade da organização de um verdadeiro partido operário de massas, né? Porque toda essa juventude rebelada, né, ela utiliza desses métodos, né, justamente porque não tem aí, ela não vê no seu horizonte nenhuma outra ferramenta, né, não vê um partido de fato revolucionário, um partido operário de massas capaz de organizar e dar vazão, né, a toda essa explosão social. Então, dessa maneira, né, é importante colocar também que toda essa situação mostra que é importante, né, fundamental, que seja levada à frente a construção de um partido verdadeiramente operário, da juventude revolucionária e tudo mais, na Colômbia, né, que possa dar vazão de uma forma ainda muito mais precisa, muito mais organizada, a esse grande descontentamento, né. Bom, gostaria de passar para o companheiro Eduardo Henrique, saber se ele tem algum comentário a fazer a respeito aí dos primeiras linhas, né, que estão sendo aí brutalmente atacados na Colômbia. Bom, uma coisa que fica clara, pelo menos na minha concepção, é que não está tirando a intensidade mesmo da coisa, é o que o companheiro Rui Costa Pimenta vem falando nas análises políticas, dos ataques direcionados à juventude mais combativa, nas manifestações, seja na Colômbia, seja aqui no Brasil, como a gente pode ver, que a imprensa ela sempre acaba focando aí na juventude, nos anarquistas, nos black blocs, porque admitir que existe um sentimento de revolta ali dentro daquelas pessoas, um sentimento de revolta genuíno, o suficiente, forte o suficiente para ela acabar se tornando uma pessoa destrutiva, digamos assim, que vandaliza as coisas e tudo dentro de uma manifestação, é admitir a falha da própria burguesia em conter a classe operária, a classe pobre, as pessoas dentro do cercadinho que a burguesia tenta colocar os jovens e principalmente as pessoas pobres. Admitir que uma pessoa vai para a Paulista, por exemplo, ou na Colômbia, vai nas manifestações e sente uma raiva tão grande de tudo que está acontecendo, das pessoas, de amigos terem apanhado nas manifestações, de pessoas terem morrido, seja pelo Covid, ou também, às vezes, nas manifestações, como o companheiro Arthur disse, e ela sentiu um ódio tão genuíno a ponto de não conseguir segurar e acabar agindo agressivamente aí, é a mais clara falta de controle da burguesia sobre o sentimento popular, sobre o sentimento político das pessoas. E é o que o companheiro Rui falou, não dá para julgar essas pessoas, porque eu e o companheiro Arthur somos jovens, o companheiro Rui, na análise, até falou quando ele era jovem também, na época da ditadura militar, do Diretas Já e tudo, era um sentimento que não dava para segurar. Se você visse, por exemplo, você vê uma pessoa pública que o Dória participar de uma manifestação da esquerda e subir no carro do PSDB, que é o que ele está tentando fazer, e você estiver lá, muito provavelmente você não vai conseguir evitar expressar sua revolta, seja com xingamentos ou seja com ações diretas. Não tem muito como. Basicamente, o comentário que eu tenho para fazer é esse, seguindo a lógica do próprio companheiro Rui. Bom, em cima dessa situação, né, a gente só vale destacar, né, que a campanha que faz contra a primeira linha, como eu disse, é uma campanha muito semelhante ao que é feita contra os Black Blocs, né, aqui no Brasil. Em 2013, né, os Black Blocs aí foram muito atacados, né, inclusive por setores da esquerda burguesa,
por serem considerados os chamados infiltrados nas manifestações, né? Inclusive, agora, nas manifestações contra o governo Bolsonaro, novamente voltou esse assunto aí dos infiltrados e tudo. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso no decorrer do programa, né? Porque as manifestações justamente estão mostrando que não é a juventude rebelada, né? Que é os verdadeiros infiltrados, né? Quem está colocando, de fato, os infiltrados nas manifestações é justamente os setores aí mais direitistas da esquerda pequeno burguesa. Mas, seguindo em frente aqui na nossa pauta, a gente também tem uma polêmica, né, para ser feita, é um tema também muito interessante, tá ligado aí ao problema também, né, de certa forma, recente aí das manifestações, né, e foi o problema do ataque à estátua, né, do Borba Gato, né. Foi nessa semana, né, teve o ataque à estátua do Borba Gato, né, tá ganhando uma grande repercussão durante a semana inteira, né, na imprensa de esquerda, mas também na toda a imprensa burguesa, né, isso aí tá dando o que falar. No caso, né, após aí as manifestações, um grupo autodenominado Revolução Periférica levou à frente, né, organizou a queimada de uma estátua, no caso, de Borba Gato, que é um bandeirante, né, viveu aí há 300 anos atrás, né, Manuel da Borba Gato, e criou-se aí os grupos identitários, né, criaram aí na esquerda uma grande campanha semelhante que a gente viu acontecer na Inglaterra, nos Estados Unidos, que a política do momento seria aí queimar as estátuas, fazer tábua rasa da história brasileira, e porque isso aí, supostamente essas estátuas, etc., estariam representando o escravagismo, os ataques à população negra e tudo mais, né? É interessante fazer a polêmica aqui inclusive no programa da JR, né, os companheiros devem ter visto em vários outros programas, o companheiro Rui, inclusive, já citou nas análises e tudo, mas é importante fazer esse debate aqui também porque, em grande medida, é importante destacar que essa ação nada tem a ver com a ação, de fato, da juventude, né, porque geralmente quando acontece esse tipo de evento é muito ligado à juventude, inclusive pelos próprios black blocs, né. Mas é importante deixar claro que essa ação, né, da queima da estátua do Borba Gato não tem nada a ver com Black Bloc, não tem nada a ver com juventude radicalizada, nem nada do tipo. E muito menos também, importante frisar que, por mais que o agrupamento, né, o grupo que fez essa ação, se coloque, né, no seu nome como membros, representantes da periferia e tudo mais, né, Revolução Periférica é o nome, né, é um grupo que, em grande medida, fez uma ação de marketing, né? Não representa também nenhum interesse, nenhuma ação consciente aí da periferia brasileira, até porque, né, essa ação de queimar estátuas, de queimar elementos aí que representam a história nacional, do desenvolvimento nacional, não é algo que interessa os trabalhadores, né? Borba Gato é um sujeito que viveu aí entre os anos no final dos anos de 1600 para o início dos anos de 1700, né? Inclusive, abrindo aqui a própria imprensa de esquerda, né, que em alguns setores está fazendo uma grande campanha em torno da estátua, que teria sido um negócio super importante, né? Mesmo falo aqui que o Borba Gato viveu entre 1649 e 1718, ou seja, no início da formação do Estado Nacional Brasileiro, né? E esses grupos da esquerda, né, que estão fazendo toda essa campanha como se fosse um grande ato revolucionário, um grande ato de rebeldia, na verdade, estão se apoiando num grande medida numa ação de marketing, né? Em primeiro lugar, é importante colocar que isso não serve absolutamente nada, né, para defesa aí dos interesses da população negra, da classe operária, da juventude nos dias de hoje. Não é o Borba Gato que ataca a população trabalhadora, não é o Borba Gato que escraviza aí a população negra, etc. Na verdade, quem faz todo esse papel de repressão, de ataque, né, de esmagamento da população pobre, trabalhadora e negra, é o governo golpista, é o regime golpista, né? E o que é mais interessante em cima disso tudo, né, e o que mostra, inclusive, que é uma ação, de certa forma, uma ação de marketing, é que os mesmos setores aí que se colocam, né, super favoráveis à queima aí da estátua do Borba Gato, que é um bandeirante, ou seja, um representante, querendo ou não, né, da construção do Estado Nacional Brasileiro, né, da estruturação, do desenvolvimento, da formação do Estado Nacional Brasileiro,
são os mesmos setores que fazem aí uma grande propaganda contra os black blocs. Porque os black blocs são justamente setores aí da juventude, em grande medida periférica e tudo mais rebelados, que vão nas manifestações e quebram tudo. Quebra o banco, quebram é, locais aí que representam, né, principalmente a burguesia brasileira e tudo mais, né, principalmente os bancos, que são os mais visados, né, naturalmente, os bancos privados ainda mais, representa aí por mais que não seja, digamos assim, a política mais correta, a política mais precisa para o momento, representa uma indignação verdadeira, né, contra a burguesia brasileira, contra os golpistas, etc., contra aqueles que verdadeiramente massacram a população brasileira nos dias de hoje, né. Já o ataque à estátua do Borba Gato não serve absolutamente para nada disso, né. Então é interessante a gente fazer essa polêmica, né, e mostrar aí uma diferença importante, né, da ação, por exemplo, dos black blocs, que são atacados por esses grupos, para essa ação de marketing que foi feita. Né? Inclusive um negócio, um adendo assim colocado, né? Que esse ataque aí à questão dos bandeirantes, etc., é um ataque que não serve absolutamente nada à população brasileira. Né? A esquerda, esses setores da esquerda identitária e tudo mais, buscam aí colocar uma visão moral a respeito da história do país, etc. E estão dispostos a fazer tábula rasa, né, de tudo que aconteceu, né, como fosse um problema moral, né, que os bandeirantes teriam feito uma, duas, três coisas, tinham uma política que não é uma política que nos dias de hoje agradaria o movimento negro e por isso deveriam ser atacados, né, ignorando totalmente que eles foram responsáveis, né, muito se fala e tudo mais, foram responsáveis pela justamente a estruturação do Estado Nacional Brasileiro, que é um negócio importante, porque, inclusive, né, quem serve mais aos interesses de atacar os bandeirantes, atacar essas figuras nacionais de 300 anos atrás, que fazem parte da história do Brasil, é muito mais a burguesia golpista, muito mais o imperialismo, né, que ataca aqui o Estado Nacional. Então, acho que essas questões são as mais importantes, né, para ser colocadas a respeito desses ataques e mostrar, né, que isso aí não tem uma ação, não representa uma ação da juventude, não representa nenhum interesse da periferia de fato, nada do tipo, e mostra uma grande hipocrisia, né, mostra uma política aí que que ora ataca os black blocs por quebrar bancos, mas comemora, né, a queima de uma estátua de um sujeito que viveu há 300 anos atrás, né. Eu acho que essas são as questões mais importantes a ser destacadas. Eu gostaria de passar a bola para o companheiro Eduardo Henrique para ele poder complementar um pouco mais, né, o debate. Bom, basicamente o que o companheiro Arthur falou mesmo, eu concordo completamente, mas tem um caráter interessante aí a se analisar no que tange a hipocrisia da esquerda identitária, que quando o PSDB foi expulso do ato aqui de São Paulo, pelos militantes do PCO, por pessoas que estavam ali juntas e não aceitavam a presença deles nos atos, fomos julgados aí, fomos atacados pela imprensa burguesa, fomos atacados por partidos pequeno-burgueses, mas, ao mesmo tempo que a gente realizou uma ação que foi efetiva, que visava tirar a presença do maior algoz da esquerda no estado de São Paulo, que seria o PSDB do João Dória, do Bolsonaro, a gente foi julgado, criticado, atacado e tudo mais, e agora que uma estátua de uma pessoa que morreu há mais de 300 anos, que não representa nada mais que um símbolo da história do Brasil, do desenvolvimento do Brasil, é comemorado. Simplesmente é comemorado, é tratado como se fosse uma coisa revolucionária, como se tivesse mudado o status político do país, quando não é nada disso. Não passa de uma ação de marketing, como o companheiro Arthur falou. E, nesse sentido, é interessante já falar sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, no último dia 24, agora no ato de lá, que os mesmos militantes que criticaram a gente pelas nossas ações diretas aí em evitar a infiltração dos atos, que seriam os militantes do PCB, da UJC e tudo mais, que inclusive estavam presentes quando o PCO em São Paulo foi defender o consulado de Cuba e defendeu sozinho o consulado de Cuba por conta desses militantes que não quiseram agregar ali no impedimento dos gusanos de invadir o consulado.
eles atacaram membros aí da Casa NEM, que é uma casa de acolhimento LGBT lá no Rio de Janeiro, e membros da Frente Internacionalista do Sem Teto, a FISH. Isso foram pessoas, membros da UJC. Nisso, eu gostaria de ler a nota oficial do PCO sobre esse acontecimento do Rio de Janeiro, que já vai esclarecer bastante essa questão que o comparador estamos falando, a não ser que ele queira tecer mais algum comentário. Não, pode fazer a leitura já. Certo. Nota oficial do Partido da Causa Operária em defesa da FISH e da Casa NEM. Lamentavelmente, no último dia 24 de julho, a Casa NEM e a Frente Internacionalista do Sem Teto, a FISH, foram vítimas de agressões por parte da União da Juventude Comunista, que é o braço jovem do PCB. Aconteceu durante a passeata até a Candelária, enquanto a Casa NEM, FISH, Flamengo Antifascistas e outros agrupamentos anarquistas que formaram o Bloco Autônomo eram cercados pela Polícia Militar, instituição notoriamente fascista e hostil às organizações de esquerda, cuja atuação nas manifestações tem sido de perseguição a grupos anarquistas e militantes autônomos, sobretudo em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro. Os militantes tentaram, então, trocar a faixa da Avenida Presidente Vargas e se encontraram com a UJC. Segundo a própria UJC, o entrevero se deu porque esses setores supracitados teriam tentado atravessar, entre aspas, o bloco da organização, também, entre aspas, por dentro das fileiras. A própria organização admite ter formado um cordão humano para impedir a passagem das organizações que compunham o bloco autônomo. A justificativa seria que essa tentativa de furar o bloco, entre aspas, ampliaria a aglomeração e colocaria em risco a segurança sanitária da militância, pois alguns integrantes do bloco autônomo estariam sem máscara, além de desestabilizar o bloco e comprometer a segurança das pessoas. Abre aspas, posto que abre margem para possíveis infiltrações. Vale ressaltar que o medo de uma infiltração nos grupos fascistas da repressão policial é mencionado nessa nota explicativa da UJC mais de uma vez como justificativa para as hostilidades. Mas, seguindo aqui, infiltrações de grupos direcionados para a provocação e desagregação das forças de esquerda, incitando a repressão. Fecha aspas. E, agora, voltando aqui para a nota oficial... E no final, esse ato seria uma provocação por parte da Casa NEM, FISH, etc. Em suma, segundo eles mesmos, fizeram um cordão humano para impedir a aglomeração em uma manifestação e impedir infiltrações, uma coisa que não faz sentido, e a repressão da polícia posteriormente. As tensões aumentaram e a UJC teria deferido um primeiro golpe contra integrantes do Bloco Autônomo. Contudo, independente de como tenha acontecido o momento de tensão, está claro que não havia necessidade para hostilidade contra outros militantes da esquerda dentro da manifestação, muito menos de atacar as faixas e bandeiras das organizações do Bloco Autônomo, uma atitude covarde e imperdoável dentro da esquerda. Trata-se de um ato, além de sectário, desagregador para a manifestação. Tratando-se de organizações de esquerda, não há motivos para agressões dentro dos atos públicos, ao menos que haja motivos reais para tais como um ataque coordenado a alguma outra organização, algo muito diferente do ocorrido. É preciso lembrar que o PCB condenou a reação de manifestantes de esquerda no ato de São Paulo, do dia 3 de julho, contra a presença do partido de direita PSDB. Contudo, no ato seguinte, ataca organizações de esquerda que estão na rua lutando com o governo Bolsonaro desde o início da pandemia, muito antes de qualquer ação de outros partidos, que na época repercutiam a política do fique em casa, entre aspas, da burguesia, uma política covarde por parte da esquerda que, ao invés de tomar as providências contra o governo, esperou 500 mil mortes até sair das ruas. O PCO vem a público prestar solidariedade à Casa NEM e à FISH, que estiveram conosco em diversas oportunidades no ano de 2020 e 2021 e condenar as agressões da UJC. Bom, como dito na nota aqui rapidamente, antes de passar para o companheiro Arthur, como eu disse no programa retrasado, salvo engano, a esquerda, principalmente o PCB, que tirou uma nota dizendo o seguinte, que estariam dispostos a evitar ações diretas e tudo mais nos atos, mostra que eles estão muito mais interessados em brigar com a própria esquerda do que brigar com a direita em si.
eles partiram para cima de manifestantes anarquistas de esquerda, de organizações de esquerda, mas não partiram para cima do PSDB ou para qualquer organização de direita, quando nós fizemos isso, fomos duramente criticados pelos mesmos. O companheiro Arthur gostaria de complementar, para a gente poder aumentar o debate aqui. É uma observação, inclusive, né? Estava refletindo aqui enquanto você falava, né? Bom, primeiro, a nota já é bem clara, né, a respeito desse problema, né? Foi uma ação aí contra, independente se foi contra o Bloco Autônomo, contra a FISH, seja quem for, foi uma ação extremamente aí antidemocrática, né, e que visa apenas desagregar aí o movimento, né? Essa ação aí do JC. Eu acho que assim, é importante destacar o seguinte, né? Como foi colocado, né, eles aí partiram para cima, né, do pessoal da FIS, da Casa NEM e tudo, os caras aí atacar eles, né, que é um setor aí mais minoritário da manifestação, querendo ou não, e quando se trata aí de atacar, né, o PSDB, atacar os tucanos, impedir a entrada da Frente Ampla e tudo mais, o PCdoB, o JS, o JC, não aparecem, né? E quando aparecem é para justamente criticar quem o fez, né? Assim como o PCO, assim como a JR, que expulsou aí os fascistas das ruas no dia 3, por exemplo, né? E tá levando na frente aí a campanha do Bloco Vermelho e tudo mais. O PCB, inclusive, lançou uma nota, né, que inclusive gerou bastante polêmica, porque logo após toda a campanha contra os Black Blocs e tudo mais ter começado, o PCB, no lugar de sair na defesa dos Black Blocs, lançou uma espécie de nota, né? Tudo bem que eles colocaram no site oficial, só que assinada por um militante, né? Para não ser aquela coisa expressa da direção nacional do partido, coisa do tipo, mas colocaram para um militante da juventude fazer o papel aí de atacar os Black Blocs, né? Então lançaram aí uma nota atacando a prolongação direta e tal, mas é visível, né, que a nota ela não se presta ao papel de simplesmente discutir, sei lá, politicamente se é certo ou errado fazer ação direta, se é a melhor política possível. Mas sim que eles se prestam um papel de engrossar o caldo, né, da campanha aí contra esse setor da juventude. Deu para ver que essa indisposição, né, essa campanha aí, junto com o resto do setor da esquerda pequena burguesa, continuou e gerou esse resultado aí na manifestação, né? Tem, mais uma vez, é visível, né, o quão alinhado aí com os interesses da esquerda pequena burguesa em geral, com a campanha, né, da imprensa burguesa, tá esses setores que se dizem revolucionários, né, como o JC. Na realidade, são setores aí pequenos burgueses, né? Então, nesse sentido, não é de se espantar aí que eles estejam fazendo uma campanha semelhante contra os Black Blocs e tudo mais. A carta, inclusive, que eles lançaram, é um negócio extremamente direitista, vale colocar, né? Essa questão aí da aglomeração do coronavírus é um negócio sem sentido. Chega a ser besta colocar, inclusive, né, um negócio típico da esquerda pequena burguesa, né? E, por outro lado, né, típico da esquerda pequena burguesa, inclusive porque os setores da esquerda estão contra aumentar a manifestação com medo da aglomeração. São defensores do fique em casa e tudo mais. E também porque a campanha é uma campanha que é visivelmente feita aí com o que eles chamam os chamados infiltrados, né? Que eles se referem aos Black Blocs, que é um ataque à juventude. Então, isso aí precisa ser denunciado porque, além de ser uma ação, né, que aconteceu de agressão e tal, que parece ter acontecido, ali que foram para cima do pessoal da FISH, é preciso também destacar que isso é uma política extremamente direitista, algo típico da esquerda pequena burguesa, né? Mostrando que de revolucionário essas organizações não têm absolutamente nada. Bom, além disso, né, teve eu gostaria de devolver para o companheiro Eduardo Henrique, porque também a JR lançou, né, uma nota oficial também a respeito de outro problema, também que aconteceu nas manifestações, e que reforça aí, né, uma política extremamente direitista por parte não da UJC agora, e sim da UJS, né, que controla aí a UNE, principal organização dos estudantes brasileiros, e que se juntou aos golpistas na última manifestação. Bom, Eduardo Henrique, conta um pouco pra gente como é que se deu isso. Vou falar um pouco sobre o tema agora então, companheiro. Primeiro eu queria dar boa tarde aqui para o Adriano Teixeira, para a Cecília Maria, para o Dan Robot, para o Átila Crinite e todo mundo que está assistindo a gente aqui comentando no chat.
Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser perguntar, pode perguntar aí. Se puder mandar um superchat também para ajudar o nosso trabalho aqui e sempre evoluir ele, a gente fica muito feliz, fica muito grato. Mas, primeiramente, o que aconteceu aqui é que a União Nacional dos Estudantes, resolveu compor o bloco do PSDB aqui em São Paulo no último ato, dia 24. Primeira coisa que eu tenho que perguntar para quem está assistindo a gente e também para o companheiro Arthur é se você conhece um nome. O Arthur vai conhecer, né, no caso, porque ele está aqui com a gente. Mas antes do último dia 18, Arthur, você conhecia um nome chamado Bruna Brelas? Nunca ouvi falar. E Rosana Barroso? Também não. Então, exatamente. Antes dessas duas pessoas serem eleitas, respectivamente, a Bruna Brelas para a presidência da Uni e a Rosana Barroso para a presidência da UBS, ninguém nem sabia da existência dessas pessoas, que nunca, até onde eu sei, até onde a gente conseguiu pesquisar, tiveram importância alguma dentro da luta estudantil, acabaram ocupando aí a presidência dessas organizações importantíssimas para a organização dos jovens aqui do nosso país. Mas, então, como eu disse, no último dia 18, a Bruna Brelas foi eleita dentro de um contexto aí de um congresso extraordinário e online, avisado de última hora, assim, por e-mail, onde ninguém teve poder de fala real, só votaram, como sempre, mas pior ainda por ser online, os delegados, e só falaram os delegados, e elegeram a Bruna, que é a candidata da UJS, que é a Juventude do PCdoB. Isso também não é surpresa, porque faz 40 anos, desde 1979, que o PCdoB, através da UJS, comanda a Uni. Perderam, acho que, uma eleição só de lá para cá, e desde então a hegemonia aí é deles, tal qual o PSDB é hegemônico aqui em São Paulo nos últimos 24 anos. E a primeira decisão de real importância aí da Bruna Brelas da Uni foi justamente compor o bloco do PSDB no ato do último dia 24, ou seja, a principal representação estudantil do nosso país resolveu compor o bloco do principal algoz dos estudantes e dos professores do Estado de São Paulo. Resolveu compor o bloco do Dória, que manda a polícia espancar estudante, espancar professor em greve, em manifestação, que solta cachorro, que joga bomba, que joga spray de pimenta. É uma coisa completamente fora da realidade que aconteceu aqui no último dia 24. E a JR, obviamente, a Aliança da Juventude Revolucionária, que eu e o Arthur fazemos parte aqui, tal qual o companheiro Vinícius no Rio de Janeiro, soltou uma nota oficial sobre esse acontecimento, que realmente é uma coisa bizarra de ter acontecido, e eu queria convidar o companheiro Arthur para ler a nota, se for possível, ou eu tecer outros comentários também sobre o tema. Uhum. Bom, a respeito então da nota, né? Vou abrir ela aqui rapidinho para poder fazer a leitura para vocês. Bom, só para avisar, né, essa nota vocês vão poder estar acessando também no Diário Causa Operária. Ela tem como título sobre a participação da Uni no bloco do PSDB no último dia 24. Bom, vou começar a leitura para vocês para ler, né, a nota oficial da JR a respeito desse ocorrido. No último dia 24, através de manobras políticas e jurídicas, o PSDB, enfim, conseguiu se infiltrar nos atos da esquerda que vem acontecendo desde o 1º de maio, data na qual o PCO quebrou o Fique em Casa dos partidos pequeno-burgueses ao levar mais de 2.000 pessoas para a Praça da Sé, a fim de comemorar o Dia Internacional dos Trabalhadores, e, além de seus militantes usuais, a PM, contou com o suporte de diversos outros setores, e partidos como PDT, PCdoB e a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Sim, a UNE, a mesma organização que fechou suas portas na cara dos estudantes desde o começo da pandemia, que não lutou contra o EAD, que não mobilizou pela vacinação de alunos e professores. Enfim, mostrou o real nível de aparelhamento direitista em sua direção. Sem nem ao menos completar uma semana na principal cadeira da instituição, Bruna Brelas, atual presidenta da UNE e filiada ao JS, a União da Juventude Socialista, braço jovem do PCdoB, revelou, como sua primeira decisão política de real importância, acompanhar a ala dupla de seu partido e se unir ao PSDB nos protestos do último sábado que aconteceram na Avenida Paulista, em São Paulo. Tal qual os tucanos hegemonicamente controlam o governo do Estado de São Paulo
desde 2002, ou seja, por 24, desde antes de 2002, ou seja, por 24 anos. A UJS controla a principal instituição estudantil do país há basicamente 40 anos, desde a sua refundação da União Nacional dos Estudantes em 1979, perdendo somente uma única eleição desde então. Isso é frisar também o caráter absurdo e toda a obscuridade que permeou a eleição de Bruno Brelas. Em plena pandemia, o último congresso da Uni foi convocado de forma extraordinária, com um post no site dos mesmos e um e-mail convidando a participação. De supetão, restou em uma reunião online na qual somente tiveram poder de fala algumas autoridades e pessoas específicas, delegados, que acabaram por eleger a candidatura da UJS. Dito isso, e com base na guinada direita do PCdoB nos últimos anos, que inclusive abdicou do vermelho como cor oficial e passou ao verde e amarelo dos golpistas nas manifestações, caminho seguido agora também pela presidente da União Nacional dos Estudantes, não é de se estranhar tanto que a Uni resolveu se juntar aos principais algozes de todo e quaisquer professores e alunos do Brasil, e resolveu se aliar e agregar ao bloco daqueles que não hesitam em utilizar o monopólio da força garantido pelo Estado para espancar cigarros, jogar bombas, sprays de pimenta e soltar cachorros contra aqueles que deveriam estar sobre sua égide. A Aliança da Juventude Revolucionária, JR, diante dessa situação exposta, repudia veementemente a participação da UNE na composição do bloco dos tucanos, bem como também a própria participação do PSDB nos atos que são originalmente e essencialmente da esquerda. A situação política mostra ser cada vez mais necessário que a UNE seja reorganizada pela base, que, através da política correta, marxista, operária e voltada aos interesses dos estudantes e professores, se torne uma força política capaz de realmente mobilizar a grande massa estudantil que sofre cada vez mais com os governos golpistas. Quebrar a hegemonia dos partidos da esquerda e burguesa dentro das organizações estudantis é o caminho a ser seguido a todos os estudantes que queriam ser devidamente representados e ter suas reivindicações, das mais básicas às mais complexas, asseguradas. Não se mostra plausível, em hipótese ou situação alguma, a união do enforcado com seu carrasco, da mesma forma que não é aceitável a união dos estudantes, ou sua representação política, com o PSDB. Bom, essa foi a nota da Aliança da Juventude Revolucionária, né, a respeito do ocorrido, né? Todo mundo já deve ter acompanhado, a gente noticiou, inclusive, no último programa da Juventude, que o AJS e a UNE estavam formando um chamado Bloco Democrático, que, entre as várias organizações golpistas que tinham, né, como mostra aí a imagem, tinha o PSDB junto, né, isso sem falar do PDT, do Livres, que é uma espécie de MBL de segunda linha, e assim por diante, uma grande aliança com os golpistas, e convocou, né, inclusive, meio que um ato à parte, né, quilômetros de distância do MASP, na manifestação desse último dia de 24. Na prática, em si, o ato, né, organizado pela UNE, foi extremamente reduzido, né, mas mostrou, né, a disposição aí da organização, junto aí com a UJS, com o PCdoB, em colocar todos os estudantes, né, a reboque aí da burguesia golpista, reboque pior ainda do PSDB, o principal representante dos interesses da burguesia golpista, do imperialismo no país. As fotos mostram aí, inclusive, imagens do ato do dia 3, quando o PSDB foi escorraçado, né, pelo PCO, por militantes de partidos da esquerda, né, da JR e tudo mais, da manifestação na Avenida Paulista, do qual a UJS, né, o PCdoB, que controla a UNE, se colocaram contra a ação em defesa do PSDB. E, novamente, a gente vê isso acontecendo na manifestação, onde a UNE, né, a UJS, levou de mãos dadas o PSDB para a manifestação. É uma política total de colocar a reboque à juventude, né? A reboque desses setores, principais setores da burguesia golpista, né? E a Frente Ampla da Terceira Via sendo levada à frente, né, nas manifestações. É o mesmo setor que, inclusive, vale lembrar, criticava a gente por levantar Lula presidente nas manifestações, porque as manifestações não podiam ser eleitorais. Mas é o setor que agora está totalmente disposto, né, junto com o PDT, PSDB, a trazer aí a Terceira Via para as manifestações. Isso aí só reforça, né, que a UNE, né, como uma organização representante dos estudantes, com uma história de luta e tudo mais,
junto ao movimento estudantil, precisa, né, ser reorganizada, reconstruída pela base. É uma necessidade cada vez mais urgente, ainda em meio às mobilizações que explodem em todo o país, né? A juventude não vai conseguir evoluir sua luta, colocada aí a reboque dessa política extremamente direitista, levada à frente pela UJS. Bom, passo para o companheiro Eduardo Henrique fazer mais comentários a respeito. Bom, é importante ressaltar aí mais uma vez o caráter absurdo aí das eleições da Uni. A proposta de reorganizar a Uni pela base, que é a proposta do Partido da Causa Operária, ela tem como objetivo final que a Uni se transforme em uma organização de massas de verdade, que organize, que seja capaz de organizar e direcionar toda a massa estudantil, os estudantes do país inteiro, do norte a sul, do leste a oeste, para que a gente possa realmente lutar pelos nossos direitos. Se tivesse a Uni não fechado as suas portas e lutado pela vacinação dos estudantes e dos professores, muito provavelmente, dentro das condições possíveis, a situação não seria a de mortes, milhares de mortes de professores e de alunos e de familiares de alunos toda semana que a gente está vendo. Isso é inadmissível. É inadmissível que se coloque prepostos da direita na Uni, como é o caso da UJS, para minar o poder aí de mobilização da organização. É inadmissível. E a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, está seguindo por esse caminho também. Eles usam, no caso, para justificar tanto a eleição da Bruna quanto da Rosana, da UBS, o fato delas serem mulheres, de serem negras, e serem, no caso da Bruna, nortista, e a outra do Rio de Janeiro, eles usam esses argumentos identitários como se fosse uma grande conquista ter colocado alguém que nunca fez nada pela luta dos estudantes durante a vida inteira no maior cargo possível para um estudante ocupar e representar os seus pares, por ter uma característica aí que agrada a esquerda identitária, a esquerda pequeno-burguesa. É uma coisa bizarra. Rapidamente aqui eu vi que tem 2 superchats, um da Cecília Maria e um do companheiro Dan Robot. Eu queria agradecer, é realmente muito importante que vocês estejam dispostos aí a apoiar nosso trabalho. Mas, enfim, o companheiro se tiver alguma coisa para complementar, porque realmente a nota da JR foi clara. Só um adendo que o PSDB está no governo do Estado de São Paulo há 19 anos, não 24, isso vai ser corrigido na nota. É mais tempo. Bom, bem, de qualquer forma, eu gostaria de acrescentar, né, colocar como os companheiros já destacaram, né, eu vi aqui os comentários no chat, né, o pessoal comentando a respeito da Frente Ampla, etc., esse bloco feito, né, pela Uni, né, o companheiro, inclusive, o Eduardo Henrique, falou sobre a UBS, né, que representa os secundaristas, né, e a política da UBS é a mesma política levada à frente pela Uni, né, a UBS também é controlada pelo JS, vale lembrar que essa é uma espécie de monarquia da UJS, né, dentro da Uni, né, já dura, como a gente falou, desde a sua refundação, final da ditadura, e dura até os dias de hoje. Né, uma política que está se mostrando, tá na prática, ainda mais agora durante a pandemia, durante as mobilizações, quando a juventude precisa, de fato, mais do que nunca, né, das suas organizações. A UJS, a direção da Uni, né, a burocracia do movimento estudantil, está se mostrando, né, declarando uma completa falência política. Né. A UJS está fazendo com que a Uni acompanhe, né, a política aí do PCdoB, a política geral de alianças, né, com a burguesia. Né. Então, nesse mesmo sentido, a JS está se alinhando, por exemplo, com os principais responsáveis, né, pelos ataques à juventude, pela massacre na pandemia, pela política de volta às aulas presencial, que a JS, inclusive, se colocou favorável, desde que começou essa política. Né? Vale lembrar, a gente pode fazer um retrospecto histórico, que a UJS, apenas nessa pandemia, já deixou muito claro, né, uma política que está levando aí uma frente, uma política cada vez mais direitista, uma política de adaptação, né, ao golpe de Estado, ao regime golpista, assim como todo o PCdoB. Então, a gente viu, né, no início da pandemia, a defesa, aí, por exemplo, da questão do volta às aulas, né,
ao mesmo tempo que era contra as manifestações, né, que era pelo Fique em Casa, quando apareceu a primeira oportunidade de defender os volta às aulas, o JS, a Uni estava lá para defender o volta às aulas presencial, com segurança, sabe-se lá o que isso significa, né, desde o ano passado. Além disso, na época ainda onde o EAD estava sendo implementado, uma grande resistência, né, inclusive a JR, para quem não sabe, organizou, principalmente em Brasília, mas organizou em vários locais do país, greves, né, contra o EAD, mobilizando os estudantes. Foi na época que começou, inclusive, a ser formado com mais intensidade os comitês de luta estudantil, que existem até hoje, que são formas aí da juventude se organizar junto com a gente, tudo mais, comitês abertos, para fazer sua atividade na escola, cidade, etc. E, mesmo naquele período já, né, o JS se colocava do lado da política da burguesia. Né? Eu lembro, por exemplo, que a gente comentou aqui mesmo no programa Juventude Revolucionária, né, da vez que eles começaram a fazer propaganda por melhor internet, por fazer doação de celular, computador e tal, em vez de lutar, né, contra a destruição do ensino que estava sendo representado pelo EAD. Hoje em dia, né, ficou ainda mais claro porque a gente era contra o EAD. Né? Além de destruir o ensino, né, o EAD veio para ficar, como a gente vê em muitos locais, né? O EAD aí está sendo planejado para continuar mesmo depois do fim da pandemia. E também o EAD foi uma porta de entrada para a volta às aulas presencial, né? Acelerou aí, inclusive, o processo de volta às aulas presencial, favorecendo unicamente os interesses da burguesia, né? E a UJS estava em todo momento, desde o início, né, com essa política, né, extremamente direitista e colocando a Uni, colocando todos a juventude a reboque dessa política, né? Então, são questões importantes a ser colocadas, né? E que mostram bem que a falência política, né, da direção aí da Uni que está sendo levada à frente. Bom, o programa está chegando um pouco na reta final. Eu gostaria de passar aí para o Eduardo Henrique, né, para saber se ele tem mais comentários a ser feitos e tudo mais, para a gente já começar a encaminhar a nossa despedida por hoje. Eu vou tecer um comentário aqui que eu vi com o companheiro Daniel Santana, aqui, companheiro do PCO, muita gente boa. Ele comentou: carinha com bandeira da Uni defendendo o PSDB na rua no dia 3 foi fogo de ver. Isso realmente é complicado, você estar numa manifestação da esquerda, estar ali lutando pelas suas próprias reivindicações aí para a classe trabalhadora, para a classe operária, e ver setores aí que deveriam representar realmente aí os mais interessados na luta defendendo o partido vilão da história, né? O partido que não deveria ser defendido por ninguém com o mínimo de raciocínio. E não só no dia 3, companheiro Daniel, como no último dia 24, no ato, foi possível ver que o PCO ele fica sempre na frente do MASP. Como teve um entrevero no ato anterior ao do dia 24, com o PSDB, o que o PSDB resolveu fazer? Ele resolveu ficar, isso acordado com a polícia, está na nota lá da reunião que ocorreu com a Polícia Militar de organização do ato, a ficar em frente à Consolação, que é distante do MASP, para quem não mora em São Paulo. Só que o que pouca gente percebeu é que entre o PCO e o PSDB ficaram todos esses setores que que resolveram por apoiar a presença do PSDB nos atos. Ficou o PDT, ficou o PCdoB, a Uni, depois que a Bruna resolveu compor o bloco deles lá e participar do carro de som, aquela coisa toda. E diversos outros setores aí da esquerda pequena burguesa e setores de direita, né, que se transvestem de esquerda. Isso mostra o quão antipopular é a presença do PSDB nos atos, de precisar de se formar um cordão de partidos e organizações para proteger a presença deles ali. Isso, na verdade, quem falou foi o companheiro Rui, né? É completamente antipopular. Ninguém quer ver o PSDB nos atos. Nem os próprios partidos de direita talvez não queiram ver o PSDB nos atos, porque o PSDB é um partido impopular e as manifestações ela têm um caráter popular, um caráter de apelo aí, popular a reivindicações importantíssimas como a questão da pandemia, da solução, das vacinas, etc. e tal, e da saída do Jair Bolsonaro, que foi eleito com conchavos e com apoio da política e dos eleitores do PSDB.
A campanha do Dória, na época, era Bolsodória. Ele tenta apagar isso de todo jeito, mas nunca vai conseguir. Isso é uma coisa que está enraizada aí no coletivo de todo mundo, na mente coletiva de todo mundo. O companheiro, desta vez eu consigo, dou R$ 4,90 aqui, eu queria agradecer o superchat e voltar para o companheiro Arthur para a gente fazer as despedidas finais aí. E se alguém tiver mais alguma pergunta, talvez a gente consiga responder rapidamente aqui também. Bom, então, companheiros, o programa Juventude Revolucionária está chegando no fim, nessa tarde de hoje, né? A gente já vai se despedir. O programa, né, ele acontece todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas, né? Então, na próxima semana, seja comigo, seja com o companheiro Vinícius, tal, que vai estar apresentando provavelmente o programa, vocês vão poder acompanhar o companheiro Eduardo Henrique, e etc., né? Os companheiros aqui da Aliança da Juventude Revolucionária. Vocês vão poder estar acompanhando com a gente, né? Alguns recados antes de finalizar, né? Vale sempre pedir aí para o pessoal, né? Já buscar compartilhar esse vídeo nas redes sociais, deixar sua curtida, impulsionar o canal, né? Se tornando membro, contribuindo, né? Se inscrevendo com a Causa Operária TV. E nesse sentido, né? Gostaria de reforçar para os companheiros, né? Que hoje vai ter aula aí, mais uma aula da Universidade Marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta. E a Universidade Marxista vai ao ar a partir das 18h30, ao vivo, né, hoje. Então não percam, os companheiros que ainda não se inscreveram, dá tempo, só acessar o site da Universidade Marxista e se inscrever, sobre o curso da Democracia, Revolução e Socialismo. Nesse sábado, né, vai ter análise política da semana e a gente se vê, né, aqui na Juventude Revolucionária na próxima quinta-feira. Eu sou Arthur Sesconeto, eu falo de Santa Catarina, me despeço por hoje, aqui dos companheiros, e passo aí para o companheiro Henrique também fazer a despedida dele. Bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo, a audiência de todo mundo que acompanha o programa aqui. A gente percebe que o programa está crescendo, que é um indicativo aí de que o trabalho está sendo bem feito, que a gente está conseguindo exprimir a política correta aí, na situação que a gente está vendo os ataques da juventude aumentarem. E queria agradecer a todo mundo que deixou o superchat, todo mundo que comentou. Quem quiser se organizar politicamente, a gente tem tanto as reuniões da JR, quanto as reuniões dos comitês de luta que são espalhados por todo o Brasil. Você não precisa ser do PCO para participar dos comitês de luta. Basta estar interessado em mudar a real situação política da sua cidade, do seu bairro, ou da sua escola, ou de qualquer lugar que você estiver falando ou assistindo esse programa. É só entrar em contato com qualquer membro do PCO ou deixar um comentário aqui que eu vejo depois e passo, procuro entrar em contato com você e deixar esse convite. Todo sábado aí tem as reuniões, quem quiser participar, eu passo mais informações quem deixar os comentários e é assim que a gente vai organizar e realmente mudar a situação política do Brasil. Eu sou o Eduardo Henrique, falo de São Paulo e a gente chega ao fim ao mais um Juventude Revolucionária, o programa da Juventude do PCO, todas as quintas-feiras, às 14 horas.